Shabbat Shalom e boa noite a todos os queridos irmãos. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e vamos estar falando nesta live e talvez na próxima live também sobre Pêssar judaica e Páscoa cristã. Qual é a diferença entre ambos? O que é Pêssar? Bom, queridos, se aproxima o dia sagrado, conforme nós vemos ordenado pelo próprio Criador em Êxodo, capítulo de número 12, versículos 1 até o versículo 14, aonde nós podemos ver a ordenança do Criador para com uma festividade que é uma das mais importantes dentro da Bíblia, dentro da Torá e conforme as ordenanças do Eterno. Todas as pessoas nos nossos dias sabem muito bem o que é a Páscoa, né? Mas quando se fala sobre Pêssar, as pessoas não sabem muitas das vezes o que é. Pêssar é nada mais, nada menos do que a Páscoa, só que dentro da configuração original judaica, a qual o Eterno ele ordenou. E Pêssar tem como, né, elementos, ervas amargas e também ela tem como elemento, né, a carne do cordeiro dentro da Bíblia. E ela não é uma festa, conforme diz a Bíblia, de um dia só, conforme a Páscoa cristã. A Páscoa cristã é comemorada em um dia só. É um domingo, né? Que, segundo a tradição cristã, é o dia do nascimento de Yeshua, é o dia do nascimento de Cristo, de Jesus, e ali então se comemora a ressurreição dele, conforme o cristianismo. Bom, segundo a Bíblia, segundo a Torá, não é bem assim que funciona a festividade do Pêssar. Pêssar está ligado à libertação. Pêssar está ligado à saída do Egito, à liberdade. É uma comemoração onde se comemora a liberdade de um povo que outrora estava escravo e que agora está livre. Pêssar significa passagem. Por que passagem? Na noite em que o Eterno ordenou que Israel saísse de dentro do Egito, segundo as instruções da Bíblia, da palavra do Eterno, eles tiveram que sair às pressas. Eles tiveram que sair ali às pressas e Deus ordenou que eles pegassem o que fosse necessário, que eles cozessem os seus pães, e por cozer os seus pães ali de maneira rápida, os seus pães não fermentaram, então saiu ali então os pães ázimos, né? Os pães sem fermento, e o Eterno ordenou então que eles saíssem, que eles passassem nos umbrais da porta de cada um deles, ali o sangue do cordeiro, né? Existia, ali foi instituído pelo próprio Eterno, o cordeiro de Pêssar, que já apontava para Yeshua, que já mostrava o sacrifício de um inocente que seria feito posteriormente, e então o povo assim o fez. Quando chegou a hora determinada pelo Eterno, a Bíblia Sagrada diz que um anjo desceu e ele foi entrando de casa em casa, aonde tinha a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele foi impedido de entrar. E a casa onde ele entrava, ele ceifava a vida do
primogênito. Ele tirava a vida do filho mais velho, né? Daquela família. Então, os primogênitos ali faleceram, morreram. Então, por que esta festividade é chamada de Pêssar? Significa passagem. Aonde o anjo ia fazer uma passagem, ou seja, ele ia entrar em uma casa, ia passar por outra e entrar em casas posteriores. Ele ia fazer uma passagem. Não estava ele destinado a entrar em todas as casas devido ao fato de algumas delas ter a marca nos umbrais das suas portas do sangue do Cordeiro. Por isso é chamada de Pêssar, que significa passagem. Bom, nós vamos ver algumas coisas importantes, fazer aqui alguns comentários, porque Pêssar é uma festividade que vai começar no dia 1º de abril, né? Em uma quarta-feira, conforme o calendário judaico, mas se dará aqui, né, no dia 1º de abril, do nosso calendário gregoriano. Então, ela está marcada, né, conforme Êxodo 12, versículos 1 ao 14, a ser comemorada em uma data do calendário judaico, do calendário hebreu, que coincide, que dá no nosso calendário gregoriano, dia 1º de abril, e ela se estende fora do território de Israel por 8 dias, e então ela vai terminar na quinta-feira, dia 9 de abril. Então, eis aí uma diferença para você já notar. Segundo a Bíblia, Pêssar é uma festa comemorada durante uma semana, não apenas durante um dia apenas. Bom, então, a celebração de Pêssar é muito interessante você entender que não é coisa do Novo Testamento. A Páscoa, conforme você conhece, não é coisa criada no Novo Testamento. Páscoa é nada mais, nada menos do que Pêssar, que já era instituído e já era seguido desde os primórdios, quando Deus, né, retirou o povo de dentro do Egito, conforme Êxodo 12, 1 ao 14, fala e mostra muito bem. Então, queridos, é muito importante eu e você entender isso. Então, a primeira coisa diferente que nós vamos ver aqui e aprendizado que nós temos dentro desta nossa live de hoje é isso. Pêssar é uma festa instituída pelo próprio Deus desde as épocas de Moisés, lá em Êxodo, quando eles saíram, né? Israel foi retirado, saiu de dentro do Egito, e é uma festa comemorada durante uma semana. Não é apenas uma festividade de um dia só, uma comemoração de um dia só, conforme o cristianismo assim o faz. Bom, ela é um mandamento da Torá, entenda isso. Pêssar é um mandamento da Torá, um mandamento que Deus passou para Israel através de Moisés. Está instituída em Êxodo 12, 1 ao 14. Deus ordena a celebração no dia 14 de Nissan, né? 14 de Nissan dá dia 8 de abril, nesse nosso ano gregoriano de 2026, né? O mês de Nissan, ele corresponde a 3 meses, né? E ele começa justo aqui em abril, de acordo com o nosso calendário gregoriano. A forma de contagem dos tempos, de acordo com o calendário gregoriano e o hebraico, é diferente, né? É diferente. Então, corresponde ao dia 14 de Nissan, que equivale, neste ano de 2026, 1º de abril. Bom, então começa no pôr do sol,
A marca do sacrifício do cordeiro, mais o sangue nas portas. Tinha um propósito. Qual era o propósito? Era um memorial que apontava para Yeshua. E isso celebrava a libertação do povo do Egito. Tinha a ver com remissão de pecado, tinha a ver com libertação, tinha a ver com sair fora de uma escravidão, de uma terra pagã, de um local de escravidão para viver uma vida de liberdade. Então, existem outras passagens que falam também de Pêssar, como, por exemplo, Levítico 23:5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é o Pêssar do Senhor. Isso está escrito em Levítico 23, versos 5. Então, Pêssar significa passagem. Neste dia, marca o dia em que Deus ordenou a passagem do anjo nas casas ali no Egito. E aonde existia a casa de um israelita com a marca do sangue de um cordeiro que ficou ali, né? E depois disso foi instituído que ele ficasse uma semana, depois fosse morto e nas casas, né? E assim então marcou a passagem deste anjo que durante aquele dia ele não entrou, né? Aquela noite ali que o anjo ele percorreu as casas, ele não entrou nas casas que tinha a marca do sangue nos umbrais das portas. Bom, e este dia, meus queridos irmãos, esse memorial, esta festividade, ela apontava para Yeshua, né? Que era o Cordeiro de Deus que estava destinado a tirar o pecado do mundo de uma forma definitiva, de uma forma real e eficaz na vida daquele que nele viesse a crer. Então, aquilo que estava sendo mostrado em Êxodo já apontava para aquilo que Yeshua faria tempos mais tarde, né? Pêssar tem seu cumprimento e converge em Yeshua, o nosso Mashiach. Bom, no judaísmo messiânico, né, que é a fé judaica com crença em Yeshua como Messias, então, no judaísmo messiânico, Yeshua não cancela Pêssar. Então, é muito interessante você entender isso, que Yeshua, Jesus, ele não cancelou Pêssar, ele não anulou o ensinamento de Deus, porque é um mandamento. Né? O filho não pode desobedecer às ordenanças do pai. O filho não pode desfazer daquilo que ordena o pai. E então, ele celebra junto com seus discípulos o Pêssar, né? Quando a gente olha para aquela passagem onde ele vai celebrar ali, né, a Páscoa, o Pêssar, e ali ele institui a ceia, né? Ele estava nada mais nada menos do que celebrando a festividade judaica chamada Pêssar. Então, no judaísmo messiânico, nós ensinamos, né, e é ensinado que Yeshua ele não cancela Pêssar. Muito pelo contrário, ele cumpre aquilo que estava cabível para ele. Yeshua, ele é o Cordeiro de Pêssar, conforme João, capítulo 1, versículo 29, fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro morto em Pêssar, que tinha seu sangue, ali teve seu sangue passado no umbral da porta, ele já apontava para Yeshua e o seu sacrifício que seria feito ali em prol daqueles que viessem a crer nele. Aquele cordeiro já simbolizava o Mashiach, o Messias, o Filho de Deus que viria para derramar o seu sangue
a fim de que houvesse salvação e vida eterna na vida daqueles que viessem a crer. Então, 1 Coríntios 5:7 diz, o Messias, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Paulo, ele fala, né, o Mashiach, nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós, mostrando o sacrifício que Yeshua faria e que viria, né, a cumprir aquilo que Pêssar já estava apontando com a morte do Cordeiro. Aqui está o fundamento messiânico. O Cordeiro do Egito apontava para Yeshua. Então entenda isso. O que simbolizava e para que apontava aquele cordeiro lá do Egito? Já apontava para o Mashiach. Já apontava para Yeshua. Já mostrava que um dia viria um sacrifício perfeito de alguém que, como um cordeiro, derramaria seu sangue, entregaria a sua vida a fim de salvar quem viesse a crer. Bom, o sangue nas portas demonstra proteção contra a morte. Então, queridos, Deus estava enviando a morte para o Egito, a morte para os primogênitos, a morte para o primogênito das famílias dos egípcios naquela época. Então, o sangue, ele representa o livramento da morte, a proteção contra a morte. Foi por isso que Yeshua derramou seu sangue, para nos livrar da sentença da morte, para nos proteger contra a morte, que é uma sentença, um juízo justo da parte do Eterno para com o pecado. O sangue de Yeshua é igual à redenção espiritual. Então, queridos, o sangue daquele animalzinho tinha a capacidade de livrar da morte os israelitas que estavam obedecendo os mandamentos de Deus naquele momento, em passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Da mesma forma, nos dias de hoje, aqueles que acreditam no sacrifício eficaz e verdadeiro de Yeshua como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, recebem da parte de Deus a libertação, recebem da parte de Deus a proteção contra a morte e a redenção espiritual. Foi para isso que ele derramou o seu sangue inocente. Em Lucas 22, do 7 ao 20, nós temos uma passagem que fala da ceia, que fala do jantar de Pêssar, que mostra Yeshua, ele celebrando a Páscoa, né, Pêssar, com os seus talmidim, com seus discípulos, e mostra muito bem ele, neste período, instituindo um memorial, ou seja, a partir daquele momento, Yeshua, ele então está celebrando Pêssar com seus discípulos e ele dá um novo significado, mas sem abolir o significado passado, sem remover os marcos antigos, sem anular os preceitos do Pai. Ele simplesmente dá um significado para o qual sempre existiu, sempre apontou a cerimônia de Pêssar. Neste dia em que Yeshua estava com seus discípulos e ali ele celebra Pêssar, lembrando que antes deste dia ele já tinha celebrado outras vezes e ele não instituiu isso das outras vezes, mas nesta vez ele pega o pão e pega o vinho e ele, que eram elementos já usados em Pêssar, lá no passado, né, que já era usado, pães, asmos, e já era usado ali, né, o vinho, que não é suco de uva, tá?
eu quero falar para você que está aqui, que pensa que o vinho usado nas cerimônias judaicas, que eles eram suco de uva, suquinho de uva, maguari, suquinho de uva, sabe? De caixinha, não. Não era suco de uva. O que eles usavam ali era literalmente vinho. Literalmente, ali, meus queridos irmãos, é o vinho mesmo. Yeshua, em Caná da Galileia, não transformou a água em suco de uva. Está escrito que ele transformou a água em vinho. Só que não era um vinho, né? Kasher. Era um vinho puro, um vinho de qualidade, um vinho excelente. Porém, se bebido em excesso, ele tinha capacidade de embriagar, sim, né? Lechem, vinho, não era suco de uva. A palavra em hebraico para o líquido tomado ali, que Yeshua transformou e que estava sendo servido na ceia, não é suco de uva, é literalmente vinho. Então é bom você entender isso, nós todos entendermos isso. E outra coisa, na cerimônia de ceia, bem como em todas as cerimônias e oferendas lá no Beit Hamikdash, que é o templo sagrado. Lá dentro do Mishkan, quando se ia oferecer pães, quando se ia celebrar qualquer sacrifício ali, fazer qualquer oferenda que levava o pão, era celebrado com o pão asmo. Não se engane, pensando que era qualquer pão, e era pão que continha fermento. Não! No altar do Eterno não existe fermento. Fermento tem uma simbologia negativa. Fermento tem uma simbologia contrária à vontade de Deus. Fermento aponta para o pecado, para a hipocrisia, para a falsidade. Então, celebrar uma ceia com pão fermentado é celebrar uma ceia com pão profanado, com pão errado, com pão contrário. Toda a festividade judaica, onde se comia pão, se usava pão, se oferecia pão nos altares, era com pães sem fermento, pães asmos. Era proibido, é proibido pela Torá. Celebrar qualquer tipo de cerimônia ordenada por Deus com pão fermentado. Então, as igrejas, infelizmente, erram muito nisso. E as igrejas erram por quê? Por causa de uma doutrina católica apostólica romana, chamada doutrina da transubstanciação, inventada por teólogos, por padres católicos, de que a partir do momento que o sacerdote, ele consagra o pão, consagra ali o suco da uva, consagra ali o vinho, o elemento líquido se transforma literalmente em sangue, e o elemento sólido se transforma literalmente no corpo, né? Em pão. Não é bem assim. Tá? A doutrina da transubstanciação, ela diz isso, mas as igrejas, então, celebram com base nisso. Não tem problema o pão ser fermentado, que a partir do momento que o sacerdote ora, ele se transforma no corpo de Cristo, literal de Cristo. E o sangue, né, o suco da uva, se transforma no sangue de Cristo. Assim pensa o sacerdote. Assim diz a doutrina da transubstanciação. E o evangélico, da mesma forma, ele segue essa tradição. Então, a ceia judaica, a Pessah judaica, ela é celebrada com vinho, literal. Ela é celebrada não com suco de uva, suquinho de uva, maguari, não. Ela é celebrada com vinho. E ela é celebrada com pão sem fermento, pães ázimos. Entenda isso.
A figura do fermento, ela é negativa, de acordo com a Bíblia. Por isso que Shaul Paulo disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. A imagem do fermento, dentro da Bíblia, ela tem uma conotação pejorativa, negativa. É símbolo da impureza, da alteração artificial, da falsidade, da ilusão e do pecado. Então, de maneira nenhuma, podemos celebrar uma ceia onde temos um elemento que representa o corpo do nosso Mashiach sendo celebrado com um pão fermentado. Não se pode fazer isso. O pão que Yeshua pegou naquele momento e disse, este é o meu corpo, era um pão próprio para celebrar Pêssar. Era um pão ázimo. Todo judeu, seja ele ortodoxo, ultra-ortodoxo, messiânico, nazareno, enfim, quando chega ao período de Pêssar, pela Torá, conforme Êxodo 12, nós vemos, ele é obrigado a retirar tudo que é pão com fermento, todo saquinho de fermento, toda embalagem de fermento, tudo que tem fermento de dentro da sua casa. Durante os 8 dias de Pêssar, não se pode ficar fermento de espécie absolutamente alguma dentro das nossas casas. Assim ensina a Torá. E muito menos, durante aqueles dias, alimentar-se com pão fermentado. Né? Então, o pão que é usado para celebrar a ceia, ele é chamado de matzah. O que é matzah? Matzah é pão sem fermento. Né? E pão com fermento, ele leva outro nome. Né? Ele não é o mesmo nome para matzah. Matzah é pão sem fermento. Né? E pão com fermento, ele leva outro nome. Então, queridos, durante este período se retira o fermento da casa. Não se tem fermento, muito menos no pão que vai representar o cordeiro, que vai fazer parte da mesa, da ceia do jantar de Pêssar. Então, entenda isso. Bom, é muito interessante eu e você aprender essas coisas, né? Ver essas diferenças e se ajustar. Então, Yeshua celebra o Pêssar com seus discípulos e dá um novo significado. O pão que existia ali e ainda existe, né? Na mesa deles ali naquele momento. Yeshua falou, este é o meu corpo. Qual era este pão? Um pão sem fermento, matzah, né? O vinho, ele representaria o sangue de Yeshua. E ele conecta a libertação do Egito com a libertação do pecado. Então, Yeshua, ele dá este significado, não abolindo o significado original, mas conectando o original, o que já existia, com aquilo que eles precisavam entender, compreender, a partir daquele momento em que ele daria a sua vida em favor de muitos. Seu corpo teria que ser relembrado constantemente durante as cerimônias festivas aonde se fosse fazer o Seudat Mashiach. O que é o Seudat Mashiach? É nada mais, nada menos do que o jantar de Pêssar, tendo como elemento, né, ali o corpo e o sangue de Yeshua, de Cristo, né? Vamos dizer assim, para que os cristãos que estão vendo essa live aqui entendam. Então, queridos, ele deu este significado para o pão que já era, desde as épocas de Moisés, que já fazia parte da mesa do jantar de Pêssar, e também o vinho já fazia parte da cerimônia do jantar de Pêssar desde lá do Egito. Então, Yeshua pegou aquele pão,
pegou aquele suco, aquele vinho, né? E ele simplesmente deu este significado, porque a partir daquele momento, com a sua morte, ele queria que isso se tornasse, que a morte dele se tornasse um memorial, conectando então isso, né, a sua morte, a redenção conquistada, com a libertação. Assim como o jantar de Pêssar comemorava a libertação do Egito, Yeshua quis que nós comemorássemos a libertação do pecado, conquistada com a morte dele, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, meus queridos, é muito interessante e importante eu e você entender isso. Ou seja, no judaísmo messiânico não se celebra algo novo. Então, meus queridos, os irmãos judeus, o povo judeu, não celebra algo novo, os messiânicos. Não tem nada novo sendo criado. Simplesmente, ele conectou as coisas. Simplesmente, ele deu um significado maior. Porque a partir daquele momento, ele faria um sacrifício, o sacrifício permanente, único, real e eficaz, que não precisava mais ser repetido. Que a partir da morte dele, nunca mais precisou matar cordeiro em Pêssar. Porque ali estava morrendo, lá no Gólgota, lá no monte do Calvário, ali estava sendo executado um cordeiro puro, imaculado, perfeito, e derramando o seu sangue de uma vez por todas, conforme nós lemos em Hebreus. Na carta aos Hebreus, que encontramos dentro da Bíblia Sagrada. Então, a partir daquele momento, a Pêssar ganhava um novo significado, sem abolir o seu significado, o seu objetivo original, comemorar a libertação de dentro do Egito. Né? Ali Yeshua estava fazendo uma aplicação da sua morte, do seu derramamento de sangue, vinculando com a libertação do Egito. Mas agora a libertação era de um Egito maior. Era de um Egito que prende a alma do homem, que escraviza a alma do homem. É de um Egito que coloca um homem distante de Deus, interno, que escraviza no pecado, que gera morte e que tem, meus queridos irmãos, o poder de levar o homem para a condenação eterna se não for tratado pelo sangue precioso que ele, o inocente, derramou. Então é muito importante eu e você entender isso. E nunca dizer, não, Jesus quebrou a Torá. Jesus desfez da lei de Moisés. Não, ele não desfez. Quando nós estamos lendo Lucas 22, 7 ao 20, que fala sobre a ceia, de maneira nenhuma nós vemos ele desfazendo daquilo que a Torá ensina. Ele, muito pelo contrário, ele está praticando adequadamente, certinho, aquilo que a Torá ordena, no dia certo, na hora certa, com os elementos certos, só que ele dá uma aplicação. Era ele quem tinha que dar esta aplicação, porque ele é o Messias. Por que Moisés não deu? Por que o próprio Deus não falou para Moisés que aquilo ali representava, né, diretamente o corpo e o sangue do filho dele que viria um dia? É porque tudo, conforme Deus, meus irmãos, tem a hora certa. Tem o momento certo. Tem a forma, o método, o momento de acontecer. E tem as pessoas certas para fazer. Então, no caso, Yeshua foi aquele que recebeu da parte do Pai a revelação para isso. Olha,
este vinho que sempre tomam em Pêssar, sempre simbolizou o seu sangue, o sangue do Cordeiro. O pão que eles comem em Pêssar sempre representou, e a partir de hoje, diga para seus talmidim, o pai informando a Yeshua, que ele vai representar o corpo, o seu corpo que será entregue ali na estaca de execução para morrer em prol de todo aquele que vier a crer. Então, ele estava dando o real significado para os elementos apontado para ele e dando ali para eles, queridos irmãos, esta revelação. Vocês viram, já leram, quando ele fala para os seus discípulos, olha, eu vos falo por parábola, para que vocês possam entender as coisas do reino de Deus. Porque aqueles que ouvem a parábola e a entendem, é-lhes dado o direito, é-lhes dado a condição de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no meu nome. Eu revelo as coisas aos pequeninos e confundo os grandes com aquilo que revelo. Então, ele disse que a palavra dele veio para confundir os grandes e para engrandecer os pequeninos. Quem é os pequeninos? Aqueles que compreendem a mensagem dele, que compreende, entende a sua palavra, as suas parábolas, os seus ensinamentos. Então, Yeshua, ele está então aqui não inovando, mas ele está implementando o verdadeiro significado de todas aquelas coisas que desde a época de Moisés era praticada sem abolir elas, mas dando o verdadeiro e real significado para o qual elas existiram desde Moisés e estão existindo até nos dias de hoje. É como que se chegasse um professor com bastante entendimento a respeito de algum assunto que já era debatido, praticado por alunos, e ele melhorasse o ensinamento, e ele trouxesse nuances diferentes, ele trouxesse explicações diferentes, ele fizesse cálculos ali com aqueles alunos diferentes, trazendo o mesmo resultado, porém, levando eles a entender ainda mais a matemática da coisa. Foi isso que Yeshua fez. Ele deu um significado maior. Ele mostrou o verdadeiro sentido e simbolismo da coisa, apontando para ele, conectando tudo aquilo com a sua morte, com o seu derramamento de sangue, com a libertação que ele, através da sua morte, fez e faria em favor da vida dos seus lá no passado. Bom, no judaísmo messiânico não se celebra algo novo, se aprofunda naquilo que já existe. Então, nós que fazemos parte do judaísmo messiânico, né? Do judaísmo, da fé judaica israelita, queridos, nós seguimos algo que já existe desde as épocas de Moisés. Nós não criamos nada. Né? Yeshua, ele não criou nada. Por quê? Ele não criou o cristianismo. Quem inovou as coisas foram os cristãos. Quem criou o cristianismo não foi ele. Ele foi judeu, nasceu judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, ressuscitou como judeu e ele voltará como um judeu, praticando tudo o que a Torá ensina, de acordo com a tradição passada pelo Pai, e não pelos homens, né? Para que fosse vivida. Então, as instruções do Pai as tradições que o próprio Pai passou, né? E aonde a gente encontra essas tradições? É só você ler os livros da Torá.
ali nós vemos tradições, um conjunto de regras, de normas, de mandamentos que o próprio Pai deu para o seu povo viver através delas, né? Aí existe também a lei oral, né? Que dizem ser vinda de Deus, mas nós sabemos que a lei oral ela está mais carregada de tradições rabínicas, dogmas rabínicos, do que ensinamentos do próprio Deus. Nós sabemos muito bem disso. Se bem que eu não desfaço totalmente da lei oral, mas esta é a realidade. A lei oral ela tem mais tradição rabínica do que ensinamento do próprio Deus. Porque o ensinamento do próprio Deus está na Torá escrita. Isso sim, Deus deixou escrito e ordenou para Moisés escrever. É sim, isso é a Torá verdadeira, né? É a Torá real, confiável. É aquilo que está escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A estes 5 livros se dá o nome de Torá, que significa instrução da parte do Eterno. Então, queridos, o ponto 4 aqui. Como o judaísmo messiânico celebra Pessa. Então, vamos ver aqui como que o judeu, principalmente aqueles, né, que creem que Yeshua é o Messias, celebra Pessa. A prática geralmente inclui, vamos lá, retirar o fermento da casa. É o que eu já estava falando para vocês. Aonde a gente vê isso? Isso é coisa da cabeça dos judeus messiânicos? Não. É só você ler Êxodo 12, 15. Né? Êxodo 12, 15. Eu vou ler aqui para você ver que não é coisa da cabeça do homem. Está escrito aqui. Êxodo 12, 15. É uma ordenança da parte do Eterno. Né? O próprio Deus dizendo, o próprio Deus falando o que deveria ser feito. Durante 7 dias, vocês devem comer matzá. O que é matzá? Pão sem fermento. Né? Pão sem fermento. Pão com fermento, ele leva outro nome. Não é matzá. Então, durante estes 7 dias, vocês devem comer matzá. No primeiro dia, removam o fermento de suas casas, pois quem comer hametz, sabe o que é hametz? Fermento, impureza, alterações, falsidade. Hametz é aquilo que altera as coisas. Está ligado à falsidade, está ligado à impureza, está ligado ao pecado, está ligado à falsidade. Então, não coma hametz, pão fermentado. O que é pão hametz? O pão fermentado. O pão que contém fermento. Naqueles dias, viu, irmãos? Porque não é proibido você comer o pão da padaria. Não é. Entenda isso. Só que em matéria de cerimônia, em matéria de fé, para Pêssar não se pode comer. Durante essa semana não se pode comer de jeito nenhum, né? De forma alguma. Durante esses dias não comemos hametz. Comemos matzá, pão sem fermento. No primeiro dia, remova o fermento das suas casas com quem comer hametz, pão fermentado. Desde o primeiro até o 7º dia, deverá ser eliminado de Israel. Então, aqui está na Torá, isso escrito. Então, como que o judeu messiânico celebra a Pêssar? Em primeiro lugar, ele tira o fermento da sua casa, literalmente. Faz uma limpeza. Tudo que é pão velho, joga fora. Tudo que é pacote, né, de farinha de trigo que está ali, ele joga fora. Tem outros elementos como macarrão. Aquilo que leva trigo e que fermenta deve ser tirado das nossas casas. Não pode ficar nas nossas casas. Assim ensina a Torá. Bom, realizar o Seder de Pêssar. O que significa Seder? Jantar. Se faz o jantar simbólico de Pêssar.
usando os seguintes elementos. Olha os elementos básicos que compõem o jantar de Pêssar. São eles: matzá, pão sem fermento, vinho, é tomado 4 cálices, né? Ali, conforme as instruções, né? É-se comido, ingerido, ervas amargas, para quê? Para que as pessoas, durante o Seder de Pêssar, façam uma reflexão e as ervas amargas lembra das amarguras que o povo de Israel sofreu durante os séculos, né? Que ficaram aprisionados dentro do Egito. Então, queridos, é ingestão de ervas amargas. É usado também, né? O rachoset, que é uma mistura doce, né? Que nos lembra da doçura da libertação, da doçura do livramento que Deus deu, e se faz leituras bíblicas referente à saída do Egito. Né? Tem alguns outros acréscimos que são tradições, mas que fogem do básico. O básico é isso aqui. Eles usam muito também, né? Pegar ali uma folhinha, né? E mergulhar ela na água de sal e comer. Para quê? A água de sal, ela lembra as lágrimas, né? A erva amarga, ela lembra a amargura, lembra a dor, lembra o desespero, a opressão, né? A água com sal, ela relembra as lágrimas. Ela faz com que o paladar detecte algo como se fosse lágrima, né? Para lembrar do sofrimento, para lembrar e ser grato a Deus por ter sido livre daquele sofrimento. Então, são tradições, né? São tradições extras. Mas isso aqui que eu citei, matzá, vinho, ervas amargas, uma mistura doce, né? Que é o rachoset, e fazer as leituras a respeito da saída do Egito, isso está na Torá. Isso aqui é bíblico. Todo jantar, Seder de Pêssar, se faz isso aqui, porque é ordenado pela Torá escrita, né? Então, é usado esses elementos. Agora, irmãos, Páscoa não tem nada a ver com chocolate, tem a ver com erva amarga. É isso que está escrito em Êxodo. Páscoa não tem absolutamente nada a ver com coelho. Páscoa tem a ver com cordeiro. Cordeiro apontava para Yeshua. Isaías 53 conecta Yeshua com o cordeiro, né, imolado. João e Yohanan, no capítulo 1 de João, no versículo 29, ele olhou para Yeshua quando ele foi para ser batizado, imergido lá no Jordão, quando João Batista batizava. João olhou para ele e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele conectou Yeshua com o Cordeiro de Pêssar, lá do passado. Quando o Eterno imola um cordeiro lá no Éden para cobrir a vergonha de Adão e Eva, aquele cordeiro já simbolizava Yeshua. Aquele que viria para cobrir a vergonha do pecado e providenciar revestimento para o homem humilhado pelo pecado, atacado por Hassatã. Entendam isso. Então, queridos, Páscoa, Pêssar, não tem absolutamente nada a ver com coelho. A introdução destas coisas vieram do paganismo. Ostara, deusa nórdica, que introduz ovo de Páscoa. Na cultura europeia antiga, a imagem do coelho era símbolo de fertilidade, por isso que colocaram coelho na Páscoa cristã. Não, isso não é bíblico. Não existe figura de coelho na Bíblia.
Não existe ingestão de chocolate na Bíblia. Não, é a erva amarga. Na Bíblia, naquelas épocas, se comia a carne do cordeiro, que já apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Yeshua. Entenda isso, meu amado e querido irmão. Não dê, você que está assistindo, que vai assistir, não compre ovo de Páscoa. Não coma ovo de Páscoa. Não dê ovo de Páscoa para seu filho, para seu neto, seja lá quem for. Não participe de paganismo. Isso é paganismo. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, com a Torá. Yeshua nunca celebrou nada dessas coisas tendo como elemento chocolate, tendo como elemento lá na mesa, no banquete com seus discípulos. Queridos, coelho ali não fazia parte. Então, estas coisas são coisas pagãs, são datas comemorativas pagãs e são datas comerciais. Para que coelho? Para vender. Para que ovo? Para vender. Pêssar, Páscoa, dentro da Bíblia, bíblica, não tem absolutamente nada a ver com coelho, com ovo, com chocolate. Pelo amor que vocês têm a Deus. Abandona este paganismo. Estas coisas não fazem parte da Bíblia. Elas são elementos pagãos que surgiu entre os vikings, entre os antigos europeus. Ostara, uma deusa nórdica. Procura saber aí quem foi Ostara. Uma deusa lá da antiga Noruega, dos povos europeus antigos. Não tem nada a ver, queridos irmãos, com a Bíblia, com a fé verdadeira instituída pela Torá, pela Bíblia, não. Por favor. Então, como que o judeu celebra Pêssar, o judeu messiânico? Assim, usando estes elementos, matzá, vinho, ervas amargas, né? Uma mistura doce. Leituras que falam sobre o tema, né? Leituras que falam sobre a questão da saída de dentro do Egito. Bom, o enfoque messiânico, Yeshua como cordeiro. Toda vez que nós vamos celebrar Pêssar, há este enfoque. Yeshua é o cordeiro, né? Redenção espiritual, mais física. Na morte dele traz redenção espiritual, traz para nós o livramento, né? Traz para nós a saúde para o corpo. Ou seja, também há um enfoque na questão da aliança renovada. Porque Yeshua ele veio simplesmente para renovar a aliança. Ele não veio para criar, instituir, estabelecer uma nova aliança. Ele veio para renovar a aliança. É diferente, né, de criar uma nova aliança. Não, ele veio para ampliar, complementar, renovar aquela aliança que já existia. Bom, diferenças do judaísmo messiânico e do cristianismo em relação a Pêssar. Aqui está um comparativo simples e forte para você usar. Olha bem, no judaísmo messiânico, né, temos como base a Torá, mais o cumprimento em Yeshua. A data, né, é usado o calendário hebraico. A data da Páscoa nós seguimos o calendário hebraico, não seguimos essa Páscoa cristã aí. Quando essa Páscoa cristã ela acontece, para nós é a mesma coisa de acontecer qualquer coisa. É normal, porque o verdadeiro servo de Deus ele vai seguir o calendário deixado pelo próprio Deus. E qual é este calendário? Este que nós seguimos de 2026? Nunca. Esse nosso calendário está tão errado,
mas está tão errado que nem ele próprio, dentro da sua configuração, está correto. Porque se você pensa que nós estamos só em 2026, você está redondamente enganado. Dionísio, um monge, ele errou de 3 a 5 anos na compilação que ele fez do calendário que já existia para a atualização. Ele atualizou errado. Muito tempo depois, eles foram fazer um cálculo com o calendário antigo e com o calendário que Dionísio tinha atualizado para um papa e viu que ele estava errado entre 3 a 5 anos. Então, ficou assim, não teve mais como alterar. Então, hoje nós estamos mais ou menos em 2029 e 2030. Nós não estamos em 2026 só. Sabia disso? Você não sabia. Então, se o gregoriano está errado, né, muito mais errado ainda, por não seguir o calendário que o próprio Deus deixou na Bíblia. Existe um calendário que o povo judeu segue, com ordem de Deus. Lá em Gênesis, Deus começou a mandar os seus servos a contar os tempos, a anotar os tempos, as estações, e foi criado um calendário segundo a ordem de Deus. Então, seguimos este calendário. O judeu, ele segue o calendário bíblico, o calendário da palavra do próprio Deus, o calendário ordenado pelo próprio Deus. Então, 14 de Nissan do calendário bíblico, né? Então, há essa celebração. Celebra a libertação do Egito, né? Celebra a celebração do Egito, a libertação do Egito. Sacrifício do Messias, né? É colocado em prática o Seder ali, enfim, que é o jantar, né? E é usado todos esses elementos que eu citei acima aqui neste jantar, né? E é feito, então, ali a relembrança, se relembra os mandamentos que o Eterno, né, mandou preservar através da prática do Pêssar. Agora, olha o que o cristianismo ele faz, né? Ele tem como base o Novo Testamento, né? E é errado. Por quê? Porque se é uma festa que já existia antes, como que eu vou basear ela naquilo que o Novo Testamento diz? Eu tenho que basear ela naquilo que a aliança, a primeira aliança diz. Eu tenho que olhar para a origem desta festa. Porque no Novo Testamento se ganha uma ressignificação, se ganha uma complementação, mas que não fere a configuração original da festa. Então eu tenho que olhar para o passado e ver como era e saber que dentro da Brit Hadashah, daquilo que as pessoas chamam de Novo Testamento, eles seguiam a mesma coisa, eles não aboliram. A data, né? A data, infelizmente, foi alterada. As pessoas seguem dentro do cristianismo tradicional uma data do calendário gregoriano, que não tem nada a ver com a verdadeira data criada e escolhida por Deus, né? Celebram a morte e ressurreição de Yeshua, de Jesus, né? Agora, aqui entra uma coisa que você precisa saber. A Bíblia fala que Yeshua ele morre em uma data que, segundo os estudiosos judeus, era uma quarta-feira. Yeshua disse que ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, se ele morre numa quarta-feira, a Bíblia, então, meus queridos e amados irmãos, fala que ele vai ficar 3 dias e 3 noites no pó da terra para depois ressuscitar. Então, ele ressurge no final ali do Shabat.
ele não ressurge, ele não ressuscita no domingo, ele ressuscita no Shabat, ele ressuscita no sábado. Então, é interessante eu e você saber disso. Existia ali 2 Shabat na morte de Yeshua. Um Shabat que era um Shabat festivo e um Shabat que era o Shabat semanal. Então, queridos, Yeshua morre numa quarta-feira e ressuscita no Shabat. Ele não ressuscita em um domingo. Então, esta data que o cristianismo comemora de ressurreição dele no domingo, ela não corresponde e não coincide com a data bíblica dentro do calendário hebraico. Não bate. Os cálculos não batem. Os cálculos diferem. Por quê? Porque quando o cristianismo vai fazer os cálculos dos 3 dias e 3 noites, né? Eles não levam em consideração essa questão do Shabat festivo e do Shabat semanal. Por quê? Porque o cristianismo não segue as instruções da Torá e nem guarda o sábado, o Shabat, como um dia sagrado. Então quiseram dar ao domingo. E este é um dos motivos pelos quais, né? Este é um dos motivos pelos quais o cristianismo guarda o domingo e não o sábado, né? Porque dizem eles que Yeshua, Jesus, ele ressurge no domingo. Ele vem ali ao mundo novamente em um domingo e isso não coincide com a originalidade hebraica da fé. Bom, então, a morte e ressurreição de Yeshua, eles dizem que foi num domingo, né? Então, eles têm essas práticas, tem a questão dos cultos, né? Da missa e da ceia simbólica, conforme o cristianismo. Então, meus irmãos, importante, para você, para nós, né? Tem que ter o equilíbrio, mas nós temos que ver a diferenciação dessas coisas. O cristianismo não celebra o nascimento na Páscoa. Isso é o Natal. A Páscoa cristã celebra a ressurreição, não o nascimento. Então, existem algumas coisas a ser entendida, a ser observada sobre todas estas questões. Então, a Páscoa celebrada no cristianismo, ela é uma coisa, Pessah bíblico é outra. É outra. Então, infelizmente, a religião, né, ensina uma coisa que a originalidade da fé, né, ela ensina de maneira diferente. Ela ensina de forma diferente, de forma diferenciada. Então, meus queridos, eu vou encerrar por aqui, tendo a oportunidade, a gente prossegue aqui, né, com este ensinamento para finalizar ele, mostrando as diferenças, né, sobre a questão da diferença de Pessah judaica do Antigo Testamento, da originalidade da fé com a Páscoa cristã, né, instituída por Roma. É diferente. Que o Eterno possa te abençoar de uma forma grandiosa no nome de Yeshua.